Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe uma encomenda completa feita na forma 20×10, massa, recheio, montagem e também decoração. E vou mostrar pra vocês como eu faço essa graminha que eu coloco aí na parte de cima do bolo, que fica um charme, muito fácil, então fiquem super ligados para todas as dicas. Já deixa aquele mega like para me ajudar e bora conferir o vídeo. Vou começar preparando a massa, então aqui no bowl da batedeira vou acrescentar 5 ovos e 1,5 xícaras de açúcar, que eu estou utilizando açúcar refinado. Agora é só levar para bater em velocidade alta até que dobre de volume e fique um creme bem branquinho. Chegando nesse ponto aqui, já pode desligar a batedeira. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e 1 colher de sopa de cacau black, porque eu quero essa massa mais escurinha. Mas se você não tiver o cacau black, é só colocar aí as 3 colheres de sopa do chocolate em pó da sua preferência, tá bom? Agora é só misturar bem. E aqui eu tenho 240 ml de leite em temperatura ambiente e vou acrescentar aqui dentro do leite mesmo 100 ml de óleo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo já peneirada, a xícara que eu estou utilizando é de 240 ml e agora sem segredos eu vou intercalando aí um pouquinho da farinha de trigo e um pouquinho dos líquidos e misturando muito bem de baixo para cima até acabar completamente os dois ingredientes. E para finalizar vou acrescentar uma tampinha de fermento em pó, agora é só dar uma leve misturadinha e já está pronta a nossa massa. A forma que eu vou estar utilizando é a forma 20×10, coloquei papel manteiga somente na parte de baixo. Essa forma aqui eu indico para os clientes que serve até 25 fatias, então serve aí aproximadamente 20 pessoas. O meu forno já está ligado, pré-aquecido a 180 graus e essa massa vai ficar assando em torno de 40 a 50 minutinhos, porém isso depende muito de forno para forno. Antigamente em um outro forno meu que eu tinha já chegou a demorar 1h20 a massa, entendeu? Então por isso que isso depende muito. Faça o teste do palitinho e se o palito sair totalmente limpo é porque já está pronto. E agora vamos fazer o recheio. Aqui na panela vou acrescentar 3 caixinhas de leite condensado de 395 gramas. Esse recheio é de leite ninho, né? O brigadeiro de leite ninho cremoso. Então vou acrescentar aqui agora 6 colheres de sopa de leite ninho. E vou misturar muito bem para ficar tudo completamente dissolvido, sem nenhuma pelotinha. E vou acrescentar 3 caixinhas de creme de leite de 200 gramas. Agora é só misturar muito bem e levar para o fogo. E aqui o meu fogo está ligado de médio para baixo e eu sempre recomendo que vocês utilizem uma panela de fundo grosso e uma panela alta, especialmente quando você for fazer essa quantidade de recheio aqui que eu estou fazendo. Essa minha panela aqui é da Tramontina e ela tem a capacidade para 4 litros. E eu sei que essa panela dá certinho as 3 latas de creme de leite e as 3 latas de leite condensado. É muito importante a panela ser alta, né, nessa quantidade de recheio, por conta que logo ele vai levantar a fervura. E depois que ele levantar a fervura, é só continuar mexendo muito bem no meio e nas laterais, né? Muito cuidado para não queimar o recheio. E depois que ele reduzir a fervura, é porque já está chegando no ponto que a gente precisa, que é o ponto para rechear bolos decorados. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, já está perfeito. Percebam, quando eu jogo assim, ó, com a espátula, ele já forma os montinhos ali no recheio, ele não se espalha. Então ele já está firme, já está um ponto bem cremoso para a gente conseguir rechear o bolo. Vou desligar aqui o fogo e transferir todo esse recheio para um recipiente. E como é um recheio cozido, vou colocar um plástico em contato para não criar película e vou levar para a geladeira para ele esfriar totalmente, pois a montagem, né, desse bolo vai ser com morangos, então para o morango não ficar em contato aí com o recheio quente, eu gosto de deixar ele ficar bem frio ou em temperatura ambiente. E aqui já está a massa, depois que eu tirei do forno, deixei esfriar totalmente e desenformei. E agora eu vou vir fazendo 3 camadas de massa. Essa massa, ela é uma massa de 10 centímetros de altura, então vocês também conseguem fazer aí 4 camadas de massa tranquilamente. E por dentro essa massa fica muito fofinha e ao mesmo tempo muito estruturada, então é uma massa muito gostosa, super recomendo para vocês. Vou fazer, como eu falei para vocês, 3 camadas.
E já vamos começar a montagem do bolo. Vou colocar um plástico em contato com a mesma forma que eu utilizei para assar a massa. Vou colocar a primeira camada de massa e a caldinha que eu vou estar utilizando é de leite condensado com água. Coloco 2 dedinhos de leite condensado e completo com a água, bem fácil e fica muito gostoso. Vocês também podem estar colocando, quando for a massa de chocolate assim, uma colher de sopa de chocolate em pó, que também fica muito bom. E para bolos na forma 20 por 10, eu utilizo 2 caixinhas de morango. Então aqui eu já lavei os morangos, higienizei e cortei assim em rodelas, que eu particularmente prefiro assim. Aqui já está o recheio totalmente frio e agora eu vou vir dividindo esse recheio no meio, só para me ter uma base aí de quanto eu vou colocar em cada camada. E como esse bolo tem morango, essa fruta que a gente sabe que não tem jeito, ela solta líquido mesmo, eu vou fazer uma contenção, que pra mim particularmente, gente, é muito melhor, você fica muito mais confiável, sabe? De estar tudo certinho na hora de você for fazer a decoração. Então eu coloquei um pouquinho do recheio aqui na manga de confeitar e vou vir fazendo assim, ó, a contenção em volta, apenas uma fileira mesmo, já está perfeito. E agora eu vou vir com os morangos, vou colocando aí a olho, aí mais ou menos a metade dessa quantidade aqui do pote. E vou espalhar bem para todo o bolo ficar completinho com os morangos. E agora com o auxílio da colher eu vou vir colocando aí em colheradas aquela metade do recheio de leite ninho. Agora é só espalhar bem para ficar tudo bem retinho, bem nivelado e também quando o cliente for cortar ficar aquela fatia bem bonita. Vou vir agora com a segunda camada de massa, sempre arrumando bem o saquinho para não ficar nada grudado, e vou umedecer essa camada. E aqui agora é a mesma coisa, eu vou fazer a contenção, colocar os morangos em contato com a massa, que a água, né, do morango já solta e já vai ali em contato com a massa, e vou finalizar com o restante do recheio de leite ninho. Agora é só espalhar bem, deixar tudo bem retinho e finalizar com a terceira camada de massa. Agora é só umedecer bem essa última camada, embalar bem esse bolo e levar para a geladeira. Quando o bolo é com morango, eu não gosto de deixar ele muito tempo na geladeira, por exemplo, eu não gosto de deixar ele de um dia para o outro na geladeira, para ele não soltar muita água, o morango, sabe? Então eu gosto sempre de montar ele logo cedo, para mim decorar ele à tarde, entendeu? Mas também não tem problema deixar de um dia para o outro. E agora eu vou mostrar para vocês como eu faço aquele gramadinho que eu utilizei para decorar os bolos. Aqui eu tenho coco em flocos, vocês também podem estar utilizando ralado, eu gosto de utilizar em flocos, que eu acho que fica muito mais bonito. E aqui é a olho, eu não pesei nem nada. Aqui eu coloquei a quantidade que eu vou utilizar aí para o bolo, né? Então você vai medir mais ou menos aí o quanto você vai estar utilizando em cima do bolo, se você vai utilizar nas laterais, tá bom? E aqui eu tenho um saquinho normal de plástico, vocês encontram aí com muita facilidade em qualquer loja, no mercado, tá bom? Eu vou abrir ele aqui totalmente e vou colocar aqui dentro todo o coco ralado. E eu vou estar utilizando corante em gel, eu estou utilizando esse verde limão da Mago e também vou colocar um pouquinho desse azul da Mago. Eu gosto de utilizar esse verde limão porque ele é bem vibrante, sabe? Então ele fica com uma cor bem viva, porém eu gosto de colocar um pouquinho do azul para ele ficar um pouquinho mais escuro, ficar um tom de verde vivo mais escuro. Mas aí também é opcional, vocês podem estar colocando outros tipos, né, de tons de verde e também pode fazer, claro, com qualquer tipo de cor que vai dar certo. Como vocês viram, eu coloquei o corante a olho e agora é só ir fazendo assim, ó, mexendo com as mãos, sacudindo, balançando, espalhando bem o corante aí dentro do saquinho e ele vai se espalhando totalmente e o coco ralado vai ficar aí bem tingido. Se vocês verem que tá no tom muito claro, é só você abrir novamente o saco, colocar mais um pouquinho de corante, mexer bem, misturar bem e é só isso. Muito fácil, né, gente? E o efeito que fica o bolo decorado com essa graminha, nossa, fica muito bonito. Olha como é que fica, bem pigmentado. Agora eu vou reservar, né, vou fechar esse saquinho, vou reservar até a hora de decorar o bolo. Eu sempre gosto de fazer aí uma meia horinha antes de decorar o bolo, já deixar tudo certinho. Bom, então agora vamos para a decoração do bolo. Já coloquei ele aqui em cima da embalagem que eu utilizo. Eu utilizo a embalagem da Galvanotech G60M. Ela é uma embalagem bem grande na lateral, então o espaço fica muito bom para a gente conseguir decorar o bolo. Bom, então vamos começar a decoração. Aqui eu estou com o chantilly branquinho mesmo. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço para bater e hidratar o chantilly para ficar bem lisinho. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo. Eu coloquei um pouco do chantilly na manga de confeitar e agora eu vou vir aplicando em volta de todo o bolo.
Vou colocar mais um pouco de chantilly aí na parte de cima e agora com o auxílio de uma espátula eu vou vir espalhando bem a parte de cima. E agora com uma espátula eu vou colocar ela bem em contato aí com o bolo e vou vir girando apenas a bailarina. E eu vou fazer isso até alisar toda a lateral. Vou fazer um efeito aí nas laterais, então com uma espátula de textura vou colocar também bem rente o bolo e vou girar apenas a bailarina e vai ficando aí as marcaçõezinhas. Com uma espátula vou vir agora arrumando aí as quinas, né, dessa parte de cima, vou tirando todo esse excesso do chantilly. E agora eu vou fazer um efeito cachepô nesse bolo, e então eu peguei um pouquinho do chantilly, tingi com corante, com aqueles mesmos dois corantes que eu mostrei pra vocês, que eu fiz o gramado, né, que foi o verde limão e o azul da Mago. Então eu coloquei a olho mesmo, até ficar num tom de verde não tão forte, porém bem vibrante, né? Pra ficar também bem parecido com o tom do gramadinho. E agora eu vou fazendo essas fileiras. Primeiramente, a de baixo eu fiz ela um pouquinho maior. E as fileiras de cima eu vou vir reduzindo elas bem pouquinho aí, ó. Pra ficar só essa diferença mínima. E agora com uma espátula alisadora, eu vou colocar aí bem em contato com essa parte do cachepô. E tem que ter muito cuidado também, né, para não pegar naquela parte do bolo que já está finalizada. E agora eu vou vir alisando aí, vou passando com muito cuidado. Aí é só ter muita paciência que vai dar certo. E vou passar também uma textura aí, uma espátula de textura, com uma textura diferente daquela textura que a gente colocou na parte de dentro do bolo. Então vai ficar essa diferença, ó, vai ficar também bem legal e vai ficar igual o modelinho inspiração. Aqui eu tenho álcool de cereal e pó de decoração, aqui é da cor ouro. Vocês podem estar fazendo essa misturinha com qualquer tipo de pó, dourado, rosé, tá bom? Eu vou colocar num potinho um pouquinho do álcool de cereal e um pouquinho desse pó. Aí também é a olho, eu coloquei só um pouquinho mesmo e com um pincelzinho eu vou fazer um efeito nesse bolo. E ele precisa ficar assim, ó, uma pastinha, então por isso que é a olho, você vai colocando aí de pouquinho em pouquinho, se precisar de mais você faz mais, tá bom? Mas o importante é ele ficar assim, ó, mais pastoso. E esse efeito estava no modelinho inspiração, né, que a cliente pediu, e é muito facinho, com um pincel vocês vão batendo assim em cima do chantilly, na onde você quer colocar esse tom de dourado, dá um diferencial a mais do bolo, né, fica super bonito. E vai ficar assim, ó, somente a decoração dourado na parte aí das quinas do cachepô. Vou colocar agora o gramadinho, então com o auxílio de uma colher eu vou vir colocando, vou colocar também um pouquinho aqui no rodapé, na parte verde, e vou colocar aí na parte de cima do bolo. E vou deixar mais ou menos uma fileirinha, um dedo, né, da parte de cima do bolo vazio, sem o gramadinho. De resto, eu vou preencher até acabar aí todo o coco do saquinho. E para finalizar, eu vou colocar o topper, e o topper eu mesma faço, já tenho um vídeo aqui no canal mostrando, vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo. E assim ficou o resultado desse bolo, e esse bolo foi feito já para pai e filho, né, para aproveitar aí o mêsversário e o aniversário. Espero muito que vocês tenham gostado também desse modelinho inspiração. Se você gostou, deixa aquele mega like para me ajudar. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai notificar você toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, te convido para me seguir lá no Instagram e curtir a página do Facebook. Vai estar aqui em cima no vídeo e também na descrição. Não esqueça de deixar o seu comentário, eu vou gostar bastante de saber o que você achou. E me ajude divulgando esse vídeo nos grupos, com os amigos e nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!